Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio da segunda temporada da Star Trek Discovery, que chama Assimilation, Assimilação. E, finalmente, esse episódio faz aquilo que os previews ali, né, prometeram pra gente. Eles voltam no tempo pro ano de 2024. Então, mesmo voltando no tempo, eles ainda estão no futuro, né? Eles estão 2 anos ali no nosso futuro, né? E nos filmes, né, esse episódio é bem o quarto filme, assim, né, tem bastante diversas similaridades ali com o quarto filme, né, o De Volta para Casa, né, que é o filme das baleias, né, e inclusive cenas em hospital, como no filme, né, só que, obviamente, tudo muito modernizado, tudo muito mais ali atual, né, falando com a nossa sociedade, né, e também tem um pouquinho ali em relação ao filme O Primeiro Contato, né, que é o filme da nova geração que volta no tempo, né, então tem a referência ali com o problema dos Borg, né, que é justamente o que eles tentam, eles têm que enfrentar lá no filme, né, e tal. Então, e naquele filme eles ainda voltam no tempo, mas estão no nosso futuro, né? Então tem essas relações aí com os filmes, né, de jornada que voltaram no tempo, que são sempre essas pontezinhas assim, são legais e são interessantes de ver, né? O único detalhe é que nos 2 filmes, né, existia a seguinte visão, né, as pessoas do futuro, né, de um futuro muito melhor, muito promissor, um futuro meio que perfeito, né, que a sociedade, né, a humanidade tinha atingido ali um patamar de felicidade, de pós-escassez, né, de não falta, né, onde todos os nossos problemas sociais e econômicos internos tinham sido resolvidos. Então nós podemos ir para o espaço, né, podemos ir explorar o que tem lá fora, agora que já resolvemos os nossos problemas internos. Então, quando eles voltam no tempo, tanto no filme 4 quanto no Primeiro Contato, né, tanto no De Volta para Casa quanto no Primeiro Contato, quando eles voltam, eles têm aquela visão de o quão bárbara é essa sociedade, o quão atrasada eles são, o quão primitivos eles são, né, porque é uma sociedade que ainda lidava com os problemas que já tinham sido resolvidos no tempo deles lá no futuro, né. O problema que eu vejo em Picard é justamente esse, porque Picard nos mostra uma sociedade lá no futuro onde a federação já não é tão daquele jeito, não é tão ok, não é tudo aquilo que a gente estava imaginando, não é mais aquele cenário perfeito, né, que os problemas estavam resolvidos. A sociedade que eles mostram na série de Picard lá no futuro é uma sociedade problemática, é uma sociedade que tem defeitos, né? Então, quando eles voltam para o nosso tempo, né, eles voltam para o nosso presente, né, basicamente 2 anos só no futuro, né, e querem falar a respeito dos problemas que eles encontram, né, eles querem mostrar como que essa sociedade é atrasada, fica aquela sensação de, ok, isso aqui, a sua sociedade lá no futuro está espelhando a nossa sociedade de hoje em dia, então o que diabos vocês estão falando, né? Então, soa estranho justamente porque essas referências, essas analogias são feitas em contraponto, né? Você coloca uma coisa forçada para um lado e depois você mostra o outro lado forçado para o outro lado, justamente para criar distanciamento entre os 2 pontos de vista, para mostrar, olha, isso aqui é o que a gente quer e isso aqui é o que a gente tem. Quando você aproxima os 2, a diferença fica menor e você fala, eu não sei realmente qual que é a diferença que eles estão querendo mostrar, porque tanto no futuro quanto aqui no nosso presente, os problemas são basicamente os mesmos, né? Então, por exemplo, eles fazem referências aos problemas de imigração que existem nos Estados Unidos e tal, justamente com o pessoal ali da cena do hospital que eu falei agora há pouco. Então, eles falam sobre esse problema da imigração. E depois, e antes, lá na primeira temporada de Picard, existe todo o problema com os romulanos que estavam imigrando ali para dentro da Terra, né? O próprio Picard tinha o pessoal que morava ali no vinhedo dele, que eram
romulanos, né? Então eles já tinham tocado nesse problema da imigração, esse problema das pessoas que são, aspas, diferentes daquele grupo que está absorvendo nas outras pessoas, né? Então, quando você coloca o mesmo problema nos dois cenários, tanto no futuro quanto no presente, você fala, ok, então a sociedade não evoluiu tanto quanto nós imaginávamos, né? O que é estranho. Mas vamos lá. Esse é minha principal picuinha aí com o episódio, né? Eles deveriam, né, mostrar mais diferenças entre as sociedades. Mas enfim. Agora, a cena do hospital é divertida, eles têm cenas cômicas que são interessantes, só que a série ainda peca, né? Cai ali em alguns problemas que a produção de Discovery tem também, que é uma choradeira, né? Um dramalhãozinho e tal, só que nesse caso, quando existe um dramalhão, existe todo o problema, só que a própria personagem, que é a Raf, né, que tava lá por causa que o Elnor morre e tal, não sei o que lá, porque ela tava chorando, ela tava super emotiva e tal, depois ela fala, eu não quero falar sobre meus sentimentos, eu quero descobrir como que eu resolvo o problema, né? Então, enquanto eles mostram que, olha, existe esse sentimento todo e o surto dela lá de rebater tudo e rebater contra todo mundo e ficar falando alto e brigando com as pessoas e colocando aquele sentimento todo para fora é um pouco extensa, ainda assim existe esse ponto de, olha, eu não quero falar sobre isso, eu quero resolver o problema. Então, ok, então vamos parar de falar sobre isso, vamos resolver o problema. Só que aí o episódio cai num outro problema. Esse episódio talvez seja um daqueles episódios filler, né? Aqueles episódios de preenchimento, né? Para encher a linguiça ali, né? Porque eles têm a temporada inteira. Esse episódio não segue o mesmo ritmo dos outros dois episódios, os dois primeiros episódios de Picard dessa segunda temporada, que foram muito bons, que foram muito superiores ali ao que eles mostraram na primeira temporada. Eu me empolguei um monte, falei, pô, será que eles finalmente acertaram a mão, né? E esse episódio, ele tem uma queda ali de ritmo, ele tem uma queda de andamento, ele me parece mais arrastado, mais preso, né? Ok, talvez seja simplesmente um episódio filler, talvez seja simplesmente um daqueles episódios que, ok, a gente tira um pouquinho o pé para depois acelerar de novo, né, para dar aquela sensação de ondas, né, antes de você fazer alguma coisa grandiosa, você sempre tem que mostrar alguma coisa mais mundana, mais corriqueira, né, então talvez seja isso, mas de bate-pronto assim, é um episódio que notoriamente tiraram o pé do acelerador, ele não tem o mesmo andamento que os dois primeiros, o que é uma pena, porque os dois primeiros estavam com um ritmo muito legal. Esse episódio dá uma quedinha. Vamos esperar que seja só a volta da onda para pular de novo para frente, né, para acelerar mais uma vez. Provavelmente seja isso sim. Depois eles têm que religar a Rainha Borg, né, durante esse episódio, porque a Rainha Borg com a viagem no tempo, que aliás é uma cena interessante, eles repassam ali a cena do quarto filme de novo, né, De Volta para Casa, quando eles laçam ali o sol, né, fazem a volta no sol, e é o mesmo tipo de montagem que eles fazem com o rosto dos personagens, né, o tempo dilatando e travando. É relativamente interessante como eles conseguiram ali emular a cena do quarto filme, né, do filme das baleias, o que é o filme mais divertido de todos, né, porque quem não quer ver Kirk, Spock, McCoy e pessoal nos anos 80, né? Enfim, os anos 80 eram muito mais legais, então por isso que aquele filme talvez seja muito mais legal do que essa viagem no tempo que está vindo para os nossos dias de hoje, que não são tão divertidos quanto os anos 80, né? Mas enfim, vamos lá. E ela tem um problema, a Rainha Borg, ela fica desligada ali, ela tenta se comunicar, só que como ela está sozinha, ela não consegue se comunicar com ninguém. Então eles têm que ir lá e colar ali com um velcro, um plug ali no pescoço da doutora Jurati ali, que entra no cérebro ali da Rainha Borg para tentar rebutar a Rainha Borg, fazer com que ela volte a funcionar. E com isso ela pega ali informações
né, dentro do cérebro dela e guarda numa pasta, né, e ela apaga as informações, parece, do cérebro da Rainha Borg. Então eu não sei como que esses roteiristas acham que o cérebro funciona, né? Será que o cérebro dos Borg é simplesmente um HD que ela pode ir lá e falar, opa, achei essa pasta aqui com as informações que eu preciso, eu vou, em vez de dar um Ctrl C, eu vou dar um Ctrl X, eu vou mover esses arquivos para o meu HDzinho aqui, vou mover para o meu pendrive, e aí eu fico com as informações e tiro a informação de lá. Será que é assim que eles estão pensando que o cérebro dos Borg funciona? Porque é basicamente o que eles descreveram. Enfim, vamos ver o que acontece no próximo episódio. Eu achei um episódio estranho, achei um episódio sem ritmo, meio se esforçando para chegar no final, mas vamos lá, vamos ver. Tem coisas divertidas, tem coisas engraçadas, então vamos aguardar a semana que vem. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.